Se você me acompanha há alguns meses aqui no canal, você sabe que a principal posição que nós tínhamos dentro da carteira Rumo ao Milhão era em ouro, e foi a posição que mais nos deu seus resultados nos últimos meses, aonde a carteira estava altamente exposta nesse ativo. E eu tinha uma visão de que sim, nós estávamos em uma bull run, em um bull market dentro desse ativo, mas essa visão ela mudou nos últimos dias. E eu vou te explicar o porquê que essa visão mudou, qual que é a minha estratégia nesse momento e como que eu estou me comportando em relação ao lucro que eu tinha nesse ativo. Afinal de contas, nós iniciamos nossas posições na carteira Rumo ao Milhão dentro desse ativo em março de 2025. E chega um determinado momento que a melhor coisa que a gente faz é aceitar aquilo que o mercado nos entregou e colocar aquele lucro no nosso bolso. E é sobre isso que nós vamos falar na nossa análise de hoje. Bom, Itelis na área, e se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, pois aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixe seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que o conteúdo ele está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Olha só, para a gente começar a nossa análise aqui, os metais são os ativos que mais me trouxeram resultado nos últimos meses. Inclusive, prata também foi um excelente ativo que me trouxe ótimos resultados. Infelizmente, nós não tínhamos prata dentro da carteira Rumo ao Milhão, motivo pela qual a gente não tem uma cripto que seja confiável e lastreada dentro desse ativo, como nós temos em ouro, que é exatamente Pax Gold. Mas eu quero que você veja que há 17 dias eu abri uma nova aba ali de bônus para os meus clientes, onde eu estou falando mais sobre o mercado tradicional também ali, vendo algumas oportunidades. E eu comentei com eles sobre essa visão de prata, que nós não tínhamos prata dentro da CRM, mas que eu passaria a informar eles como que seriam as minhas decisões dentro desse ativo, simplesmente entregando um bônus para eles. Bom, quando a gente olha aqui, ó, eu falo, acredito que estamos próximos de um pullback, que pode abrir espaço para novas posições de entrada. Quando eu fiz esse print, quando eu fiz essa publicação há 17 dias, esse é o print do gráfico de 1 hora de prata, por exemplo, nós estávamos exatamente nesse momento aqui, aonde eu comento com os meus clientes que sim, eu esperava um pullback acontecendo em breve. Infelizmente, nós não tivemos um pullback, nós tivemos um sinal de distribuição dentro desse ativo. Se a gente olhar para esse tipo de movimentação aqui que aconteceu, são movimentações muito expressivas. Esse tipo de movimentação aqui, ele marca grandes distribuições, inícios de distribuição. A distribuição ela não é uma fase que vai ser simplesmente uma agulhada, acabou, nós temos um bear market pela frente e todo mundo vai vivenciar quedas. Você sabe o que você vivenciou no Bitcoin? Você viu que desde quando a gente entrou nos 100 mil dólares, começou a ser uma região de distribuição. Quanto tempo a gente não passou dentro dessa região? Exatamente 1 ano, simplesmente ali lateral, no vai, no racha, vai no racha, vai no racha, até a gente terminar a distribuição, reverter, engatado em um bear market profundo. Para mim, os metais eles podem distribuir durante ainda muito mais tempo, a gente pode ver eles em novo all-time high, mas não muito longe do ponto que nós estamos. Como quando o Bitcoin iniciou a sua distribuição em 100 mil dólares, a gente sabia que era o início da distribuição e que a gente não iria muito longe dali. E nós não fomos muito longe dali. 125 mil dólares não é muito longe quando a gente considera a simetria do ativo. E quando a gente vê esse tipo de sinal acontecendo em início de distribuição, aqui é o momento onde a gente já tem que estar ligado para não fazer novas entradas dentro desses ativos. Então, mesmo informando os meus clientes ali que eu iria entrar em prata, em seguida eu informo eles que não, eu não irei mais entrar em prata porque para mim isso daqui não é um pullback, para mim isso daqui é uma distribuição sendo iniciada. Além disso, a gente começa a ver que o ativo ele começa a ter dificuldade de se sustentar acima da média de 200 períodos num gráfico de 4 horas. Algo que ele vinha se sustentando há muito tempo, tá? Se a gente olhar aqui para novembro de 2024, foi um período onde ele ficou um pouco abaixo dessa média aqui, mas logo ele voltou a subir. Se voltar a subir, se a gente voltar acima da média aqui de 200 períodos, possa ser que eu cogite a hipótese de abrir novas operações de trade dentro desse ativo e não operações de hold dentro desse ativo. Por exemplo, todas as posições de ouro, nós já vamos falar sobre ouro dentro da carteira Rumo ao Milhão, foram posições de
hold, aonde a gente não vendia essas posições, a gente só aumentava a quantidade que a gente tinha desse ativo dentro da nossa carteira ao longo dos últimos meses. É uma estratégia completamente diferente de uma estratégia de trade, onde você separa o capital, entra, é uma operação estruturada e você dá saída daquela posição. Então, por conta da gente ter iniciado uma distribuição dentro dos metais, eu já vou te mostrar sobre ouro, eu acredito que é um momento para a gente sair dessa ponta hold e entrar na ponta trade. E talvez você já tenha visto essa história antes. Foi exatamente o que eu executei dentro do Bitcoin, dentro das criptos. Para mim, Guiteles, eu acredito que em cada fase do ciclo, cada momento do ciclo, a gente deve adotar uma estratégia diferente. E em cenários de distribuição, eu não quero ter alta exposição na ponta hold. Eu quero controlar esse risco dessa região. E para eu controlar esse risco dessa região, eu preciso ser mais ativo nessa posição. E ser mais ativo é exatamente trading nesses ativos, beleza? Bom, quando a gente olha para a prata aqui, se ela voltar acima da média de 200 períodos, possa ser que eu abro novas posições de trade. Mas para hold, não tenho mais interesse nisso daqui. Quando a gente olha para ouro, a gente teve um cenário um pouco diferente porque a gente não vê abaixo da média de 200 períodos num gráfico de 4 horas. Mas isso daqui, para mim, continua sendo um sinal de distribuição também que nós tivemos dentro desse ativo. Para mim, isso daqui não são padrões normais de correção de mercado, tá? Existe uma diferença entre uma correção saudável, que é o pullback saudável que nós esperamos, que nós fazemos entradas, mas simplesmente olhando para essa região que nós estamos aqui, é uma região onde eu vou ter um interesse por distribuição também. Afinal de contas, eu quero colocar o lucro que tenho no bolso dessa posição, as posições que foram abertas em março de 2025, dentro da carteira 1 milhão, eu quero colocar esse lucro no bolso. Porque se eu fizer isso, eu tinha uma alta exposição nesse ativo, eu começo a preservar o patrimônio da carteira 1 milhão mais uma vez. Só que agora eu estou preservando o patrimônio em uma outra posição, que é a posição de ouro. Existe uma fala dentro do mercado financeiro que é o mesmo mercado que te dá, é o mesmo mercado que te tira, se você não souber como gerenciar isso. Ou seja, o ouro ele me entregou um alto resultado. Se eu não souber gerenciar isso, o próprio ouro pode me tirar todo esse resultado. Agora, se eu pego esse lucro do ouro e começo a rotacionar de uma maneira inteligente para outros mercados também, não tem como o mesmo mercado que me deu, ele me tirar. Então sim, eu prefiro preservar esse patrimônio nesse momento. A carteira 1 milhão teve ótimos resultados em ouro. Inclusive, se a gente olhar a performance da carteira 1 milhão hoje, ela está muito à frente do que a performance do Bitcoin por conta de ouro. Se a gente olhar ali, Bitcoin bateu o topo histórico dia 6 de outubro, a carteira 1 milhão tinha 43 mil dólares, hoje a carteira 1 milhão ela tem quase 52 mil dólares. A gente está falando aí de quase 20, mais de 20%, 25% de lucro ao longo desse período. Por que nós tivemos esse lucro enquanto o Bitcoin está em bear market? Porque nós tínhamos exposição em um ativo que estava em tendência de alta e porque nós seguimos fazendo trade dentro do Bitcoin. E agora que a gente vê a região que nós estamos, uma região de distribuição, o lucro que a gente fez ao longo desse período, devemos ser grato para o mercado pelaquilo que ele nos entregou, colocar esse lucro no bolso e preservar e partir para uma próxima, buscar uma próxima estratégia, uma próxima oportunidade. E se a gente for fazendo assim, conforme o tempo vai passando, a gente vai enriquecendo. É uma bola de neve a carteira 1 milhão. Veja como o patrimônio dela é acumulado e não devolvido para o mercado. Ou você acha que quando eu vendi Bitcoin lá atrás, lá na região dos 120 mil dólares, quando a gente se desfez de todas as altcoins, quando a gente simplesmente liquidou todas as posições, ali parecia que o mercado ia continuar subindo, mas o fato era que nós estávamos em uma região de alto risco. Para mim, os metais hoje eles estão em uma região de alto risco. Significa que não, eu não vou mais fazer hold desses ativos. Significa que eu não vou comprar e vender esses ativos? Não significa isso. Eu posso continuar operando ouro daqui para frente, mas saiba que essas operações serão operações estruturadas e não operações de holdar e segurar ali durante um longo período. Outro fato que me faz efetuar essa distribuição em ouro também é porque essa era uma posição de hedge em relação ao Bitcoin. Então eu queria lucrar enquanto o Bitcoin estivesse em bear market em algum ativo. Encontrei ouro ao longo desse período. Só que quando a gente olha para os dados do Bitcoin, dados cíclicos, olha só. Quando a gente olha para a quantidade de lucro que nós temos ainda no sistema, tá, em relação a todos os bitcoins que nós temos em circulação,
Nós já estamos vendo sigmas de fundo de mercado, sigmas de fases de capitulação cíclica, ou seja, a quantidade de lucro que nós temos no Bitcoin, ela é muito baixa nesse momento. Não estou falando que aqui é o fundo cíclico, até porque eu acredito, e eu vou te explicar nessa análise, que a gente ainda vai mais abaixo. Mas chegar nesses patamares aqui de lucro acumulado em relação ao supply circulante que nós temos, são regiões onde a gente já tem que entender que estamos próximos de uma formação de capitulação. Eu vou te explicar essa capitulação. Para a gente ver ainda essa capitulação acontecendo, a gente precisa que o valor net em realização de prejuízo ele ainda seja muito mais elevado. A gente já chegou em regiões interessantes de realização de prejuízo, são as maiores realizações que nós tivemos ao longo de todo esse bull market, obviamente, porque agora nós estamos em bear market. Hoje nós estamos no mesmo patamar ali após Luna Foundation ter quebrado, um pouco antes da 3AC ter quebrado. Nós estamos em patamares ali igual 2018, antes da gente ter a queda lá dos $6.000 por $3.000. A gente já está em uma região onde as pessoas estão realizando altos prejuízos. E a gente sabe que a fase de capitulação, ela não é um preço em específico. Ela não é exatamente uma ordem no book que o preço vai bater ali e ele vai voltar a subir. A capitulação cíclica, ela é um evento, um comportamento dos investidores. Esse comportamento se dá com uma desistência, alta realização de prejuízo. A gente utiliza os dados para entender se isso está acontecendo ou não, e antes disso acontecer, nós temos os targets para que isso possa acontecer. Por que nós temos esses targets? Porque a gente sabe, dentro dos dados on-chain, o custo de todas as compras de Bitcoin. Traçando todos esses custos, a gente cria uma média e a gente sabe que abaixo dessa média, a maioria das pessoas estarão no prejuízo. E aqui, se elas tomarem alguma ação de execução de ordem, é uma capitulação, porque elas estão vendendo no prejuízo. Quando a gente tiver uma maioria das pessoas executando essa ordem, a gente tem a nossa capitulação cíclica. A gente ainda tem mais espaço para formar essa capitulação cíclica, mas novamente, nós estamos próximos dessa capitulação cíclica. A gente ainda deve ver um aumento excessivo dessa realização de prejuízo por conta dessas barras azuis, mas saiba que essas barras azuis elas já estão acontecendo. A gente ainda não chegou dentro dessa região onde a maioria estará no prejuízo, que vai ser essa região verde marcada nesse gráfico. Eu quero que você veja que todos os fundos cíclicos eles foram formados dentro dessa região verde. A gente ainda não chegou dentro dessa região verde, mas novamente, aqui é apenas um target. E a capitulação cíclica ela é um evento e não um preço em específico. Esse evento ele pode acontecer na data de hoje, sem que a gente vá dentro desses targets. Basta com que todas as pessoas elas capitulem, basta com que a gente tenha um evento acontecendo onde todo mundo, de maneira alinhada, vai fazer essa realização de prejuízo. Quando isso acontecer, a gente tira totalmente o risco do sistema, a gente tem um novo ciclo pela frente para poder iniciar, um novo bull market. Só que, obviamente, quando a gente olha para o passado, a gente viu que todas as capitulações cíclicas, elas foram grandes períodos laterais. A gente está falando que no ciclo passado foi desde junho de 2022 ali até o final de 2022, ou seja, praticamente meio ano ali em lateralização. Em 2018 foi de novembro de 2018 até abril de 2019. Olha o ciclo de 2015, como a gente entra em dezembro de 2014 e vai sair disso daqui em outubro de 2015, um ano de lateralização. Ou seja, eu espero que a fase de capitulação ela seja uma fase longa, que é uma fase dolorosa também. Esse evento ele vai ser marcado por uma movimentação que a gente chama de descida de supply. Muitas pessoas ainda estão compradas lá nos $117 mil. Olha só, a gente tem 220 mil bitcoins comprados dentro dessa região. Quem não lembra das pessoas que acreditaram que os $85 mil era fundo e compraram 604 mil bitcoins dentro dessa região, a gente ainda vai ver esse supply descendo de uma maneira bem significativa. Se você quer saber como que vai ser a fase de capitulação, é só a gente olhar ali para dezembro de 2022, que já tinha acontecido a nossa fase de capitulação, que é exatamente esse evento aqui, onde o supply ele se concentra dentro de uma região específica. No ciclo passado, no fundo passado, a gente se concentrou nos $16 mil. Quando esse evento acontecer, significa que a capitulação ela aconteceu. E aqui significa que a gente deve dar all-in dentro do mercado. Aqui a gente pode adotar várias estratégias, mas eu quero que você saiba que
Nós já estamos próximos dessa capitulação cíclica. Lembre-se que ela não tem um preço em específico, mas ela é sim um evento. Após essa capitulação cíclica, a gente pode passar alguns meses em lateralização. Essa lateralização é uma excelente oportunidade que nós temos de ir injetando capital para dentro do mercado, com muita consistência e muita constância. Algo que eu sempre falo para você é esteja pronto psicologicamente e financeiramente para a fase de capitulação cíclica. Não é uma fase fácil. Olha só, é como se você estivesse fazendo uma plantação. É aquele momento onde você vê o terreno simplesmente limpo, apenas terra, e você tem que fazer o quê? Arar aquela terra, regar aquela terra, cuidar daquela terra, para depois você começar a semear. E você vai passar um longo período semeando e cuidando daquelas sementes, sem você ver nada naquele terreno, sem você ter resultado nenhum. E ao longo desse período terão climas que não vão te ajudar. Pode ter uma chuva forte enquanto não nasceu nada, pode ter um sol super forte enquanto não nasceu nada. E isso vai afetar a sua plantação, ou seja, um período que você precisa estar psicologicamente preparado e financeiramente preparado também. Só que, obviamente, se você conseguir sair dessa fase de capitulação cuidando daquela sua plantação, depois, quando a primavera chegar, você vai colher bons frutos disso daqui. A fase de capitulação, ela é uma fase extremamente complexa da gente investir, mas é a fase que mais vai nos entregar resultados. Se você está comigo desde a criação desse canal, você sabe como que a gente vivenciou a fase de capitulação juntas no ciclo passado. Você sabe que abaixo dos $22.000 foi a nossa capitulação cíclica, onde eu, Gui Teles, investi muito pesado dentro dessa região, com tudo aquilo que eu podia naquele momento, só que você sabe que não foi fácil. Rumores de que a Binance iria quebrar, de que a Coinbase iria quebrar, ver FTX quebrando, ver movimentos de desalavancagem, 3AC quebrando, você sabe que não foi fácil. Inclusive, quando a gente chegou no final do tudo, a capa da The Economy era que cripto estava em colapso, fall, ou seja, caindo, desabando ali. E isso significava que era um momento psicologicamente difícil para todo mundo. Eu acredito que nós estamos próximos desse momento. E lembre-se, a minha posição de ouro, ela foi uma posição apenas como hedge durante o bear market do Bitcoin. O bear market ele aconteceu, o hedge ele serviu. Agora eu acredito que é o momento de eu começar a inverter a lógica, porque a gente está vendo distribuição dentro dos metais. Então, eu preciso sim preservar esse patrimônio, eu preciso sim ter todo esse lucro aqui no bolso disponível para que eu possa entrar dentro da fase de capitulação. Por conta disso, eu tomo todas as decisões que eu preciso tomar em sair da ponta holding do ouro e vou passar a fazer trade dentro desse ativo, porque eu quero esse capital disponível para a fase de capitulação cíclica, que vai ser um evento que eu não sei quando ele vai acontecer, mas aguardarei pacientemente até que ele aconteça. Além disso, eu acredito que a gente vai ver dentro dessa fase de capitulação, e aqui é uma opinião e não um dado, mas eu acredito que a gente vai ver uma das duas coisas acontecendo. ETFs capitulando ou treasuries quebrando. A gente sabe que quem compra os ETFs é o varejo e não institucional. E a gente sabe que o varejo eles capitulam de uma maneira bem acentuada. A gente ainda não viu nenhuma capitulação acontecendo nos ETFs. Isso significa que as pessoas estão vendendo aos pouquinhos ali o que elas compraram, o que o varejo comprou através do ETF, mas a gente ainda não viu nenhum evento de capitulação acontecendo aqui. Eu acredito que a gente possa ver esse evento de capitulação. Outro ponto que eu acredito também é que a gente vai ver rumores de treasuries quebrando. A gente sabe que, por exemplo, ver o preço abaixo do custo médio da Strategy já muda completamente a visão de todo mundo em relação ao que o Michael Saylor fez. Até ontem ninguém criticava ele estar comprando enquanto o preço estava subindo, porque todo mundo acreditava que ele era um gênio. Mas a partir do momento que a gente entra abaixo do custo dele, as pessoas começam a se questionar se o que ele fez é certo ou não. Porque afinal de contas ele tinha bilhões em lucro, hoje ele tem bilhões em prejuízo. Então, a gente começa a ver que as narrativas elas vão mudando. Eu não acredito que a Strategy será a empresa que irá quebrar, porque ela acaba sendo a maior empresa, a gente sabe que quando a gente olha para o vencimento das dívidas dela, é muito para o futuro, então dá tempo da gente voltar em um novo bull market, não acredito que esse será o problema.
Mas as treasuries que compraram acima de US$ 100.000, as treasuries que foram criadas recentemente, as treasuries que pegaram esse barco no final, eu acredito que a gente pode ver sim elas quebrando. E eu acredito que essa pode ser a nossa narrativa de capitulação cíclica, treasuries quebrando. Como no ciclo passado nós tivemos a narrativa de que corretoras estavam quebrando, eu acredito que isso possa se repetir, só que com um grupo de empresas diferente. Então, para mim, essa capitulação cíclica ela não aconteceu, ela vai acontecer. E até essa capitulação cíclica acontecer, tudo que eu vou fazer é trade nos ativos. Você sabe que nesse momento eu estou comprando Bitcoin na região que nós estamos, porque eu comentei isso com você, que estamos executando dentro da carteira Rumo ao Milhão. As posições em ouro que estavam em hold, meu caro, todo o lucro foi colocado no bolso. Agora, o que nós vamos fazer dentro da carteira Rumo ao Milhão, dentro desse ativo, é buscar por oportunidades de trade novamente nesse ativo, simplesmente operar ele no curto prazo. Se você quiser estar junto comigo, copiando e colando todos os meus pontos de compra e de venda, ou melhor, se você quiser estar copiando e colando todos os meus resultados, quais são esses resultados públicos? Exatamente essa carteira Rumo ao Milhão, aqui, onde eu estou mostrando do zero, dia após dia, todo o resultado, todo o patrimônio, todo o gain, todo o loss também que nós tomamos dentro dessa carteira e como que o nosso patrimônio está se comportando. Se você quer que esse seja o gráfico da sua carteira, mudando apenas ali o saldo, porque pode ser que você tenha investido mais ou menos do que eu, isso depende do seu poder ali dentro dessa carteira. Eu abri a carteira começando do zero, onde eu fiz DCA, mostrando para todo mundo como que a gente faz para caminhar até esse 1 milhão. Hoje eu não faço mais aportes dentro da carteira Rumo ao Milhão, porque já tem um patrimônio considerável ali e nós estamos caminhando. Mas caso você queira copiar e colar todos os resultados dessa carteira, basta você clicar no primeiro link da descrição, você vai ser direcionado para essa página. Nessa página eu te explico o que é a carteira Rumo ao Milhão. Assista esse vídeo, se dê a oportunidade de entender se a carteira Rumo ao Milhão faz sentido para você ou não. Por que eu falo fazer sentido? Porque a carteira Rumo ao Milhão não é para as pessoas que estão buscando uma lista de 10 bons ativos para ficar milionário da noite para o dia. A carteira Rumo ao Milhão é para as pessoas que querem acumular patrimônio através do mercado cripto, aonde é uma jornada mais longa, mas é um resultado consistente. Diferente de uma paulada que a gente dá ali em uma altcoin, depois devolve tudo, esse não é o jogo da carteira Rumo ao Milhão. Inclusive, se a gente olha para a carteira Rumo ao Milhão, ela vem desde abril de 2025 multiplicando o seu patrimônio de maneira consistente. E saiba que se desde abril de 2025 você está tendo prejuízo, eu, Gui Telles, consigo te ajudar dentro dessa jornada. Basta com que você entre para a carteira Rumo ao Milhão. Aqui abaixo, nessa página, eu te explico que você vai ter acesso a um app exclusivo meu no seu celular, onde você vai receber as notificações de compra e de venda na tela do seu celular, e você pode acessar o app, ver as minhas decisões, as minhas estratégias, pontos de entrada, pontos de saída, qual que é o gerenciamento, eu controlo toda a posição, você só copia e cola. Além disso, dentro desse app você consegue tirar dúvidas diretamente comigo ou com o meu time sobre todas as decisões que nós tomamos dentro da carteira Rumo ao Milhão. Eu vou te mostrar de maneira transparente todas as minhas decisões com o patrimônio ali na frente e não com um gráfico pizza que eu vou atualizar uma vez na semana. Não. A atualização ela pode ser diária, só depende do momento do mercado. Tem momentos que a gente tem uma alta frequência de operações, tem momentos que a gente tem baixa frequência, depende se nós estamos na ponta trade, se nós estamos na ponta hold, tudo depende do mercado. O que eu falo é que a carteira Rumo ao Milhão é uma carteira dinâmica, que ela vai se movimentar conforme o mercado estiver se movimentando. Aqui abaixo tem o resultado de alguns clientes de dentro da carteira Rumo ao Milhão e caso você tenha qualquer dúvida, clica nesse botão do WhatsApp que você será direcionado para atendimento e no atendimento nós iremos sanar essas suas dúvidas. Sim, no curto prazo eu continuo comprando Bitcoin. Não estou mais holdando nenhuma posição nesse momento. Acredito que os metais podem nos entregar boas oportunidades de trade, mas não mais oportunidades de hold. Caso você queira estar comprando e vendendo junto comigo, você sabe onde encontrar as minhas decisões. Bom, essa foi a nossa análise de hoje. Se você gostou, deixa o seu like. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Lhe desejo um excelente final de semana, um forte abraço e eu vejo você de volta aqui no canal na segunda-feira que vem. Valeu!